Bom dia, boa noite, boa tarde, seja na hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. Esse mês se completam 80 anos da morte de Leon Trotsky pelo stalinismo, personagem icônico do século XX, grande dirigente da Revolução de 1917, virou até mesmo um personagem da Netflix em uma série que é uma bela montanha de mentira, né? E cujas ideias seguem vivas até hoje. A gente vai conhecer quais eram essas ideias do Trotsky, sobre a luta das mulheres e por que o trotskismo, que é o marxismo revolucionário da nossa época, é a melhor ferramenta para a luta das mulheres contra o capitalismo e o patriarcado. E para esse episódio mais do que especial, a gente vai contar aí com a professora Marcela Campos, da Zona Norte de São Paulo. Dá um oi pra gente, Marcela. Oi, gente. E também com a companheira Vanessa Dias, do Comitê de Redação do Esquerda Diário. Dá um oi pra gente, Nessa. Oi, gente, valeu pelo convite. Pô, mas quem que foi esse homem, né? Vamos lá. Leon Trotsky foi, junto ao Lenin, o mais importante teórico marxista do século XX, um dos principais dirigentes da Revolução Russa Soviética de 1917, onde trabalhadoras, trabalhadores, camponeses e camponesas russas, dirigidos pelo Partido Bolchevique, realizaram a revolução mais importante da história da humanidade, que teve início no Dia Internacional da Mulher. Inclusive, em uma das suas grandes obras, A História da Revolução Russa, o Trotsky ele começa falando o seguinte, né, abre aspas, era o Dia Internacional da Mulher. Os círculos social-democratas pretendiam marcar esse dia do modo tradicional, reuniões, discursos, panfletos. Ninguém imaginou que este poderia ser o primeiro dia da Revolução. Nenhuma só organização chamou greves naquele dia. Apesar disso, na manhã seguinte, as operárias têxteis em várias fábricas saíram em greve e enviaram delegadas aos metalúrgicos pedindo apoio. Os bolcheviques concordaram, então foi fato. As mulheres trabalhadoras foram a faísca da Revolução. Fecha aspas. E foi assim mesmo, gente. Mas antes da gente chegar em 1917, é importante dizer que o Trotsky, na Revolução Russa de 1905, ele se tornou presidente do primeiro Soviet, dos Conselhos de Operários, né, de Petrogrado, com apenas 26 anos. E ao longo da sua vida, ele realizou muitos aportes teóricos ao marxismo, no qual a gente pode destacar a teoria da Revolução Permanente, né, mas ele também teorizou sobre o surgimento do fascismo, os regimes bonapartistas sui generis na América Latina, a contra-revolução na União Soviética, as relações interimperialistas, enfim, foram muitas coisas. E com Lenin ele confluiu profundamente em 1917 e juntos fundaram a Terceira Internacional, né, e foram responsáveis por escrever várias das resoluções dos seus congressos. Bom, ele teve um papel decisivo na organização do Exército Vermelho, em luta contra os exércitos imperialistas e contra a oposição interna à Revolução. E diante da burocratização stalinista na Rússia, o Trotsky fundou a oposição de esquerda buscando aí reagrupar os revolucionários em todo o mundo que se opunham à degeneração do Estado operário, ao mesmo tempo que defendiam as conquistas da Revolução. Ele aportou enormemente para a construção dos grupos da Quarta Internacional em distintos países, né, comprovando aí o seu profundo internacionalismo. Teve um papel destacado na discussão com os grupos de esquerda na Revolução Espanhola. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes dirigentes da classe operária mundial. E ele foi assassinado em agosto de 1940, durante o seu exílio no México, por um agente stalinista, o espanhol Ramón Mercader. Né? E eu queria aqui já indicar alguns episódios complementares a esse episódio nosso de hoje, né? Principalmente o episódio sobre a Revolução Russa e a luta das mulheres, e também o episódio sobre o stalinismo. Né? Ambos episódios ajudam a ter uma visão mais global da discussão que a gente vai fazer aqui hoje, né? Que a gente vai tentar aqui concentrar e entender mais as posições do Trotsky e especificamente sobre a luta das mulheres, né? E a sua relação com a Revolução. Né? Mas, obviamente, para isso a gente vai precisar entender minimamente quais eram os preceitos dos bolcheviques sobre a luta das mulheres em 1917. Então, vai lá, Marcela, é com você.
Sim, Di. A visão do Trotsky da luta pela emancipação das mulheres, ela é bastante forte e forjada num primeiro momento pela efervescência revolucionária da Rússia, né, com as mulheres à frente e os intensos debates que tinham dentro do próprio Partido Bolchevique. E essa visão se aprofunda num segundo momento com a reação stalinista, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então é por isso que é tão importante entender a profundidade que tinha a visão bolchevique da emancipação das mulheres. A gente pode dizer com certeza que a Revolução de Outubro de 1917 é até hoje uma das datas mais importantes da história do feminismo e da luta pela emancipação das mulheres. E a gente pode falar isso porque a derrubada do czar, a tomada do poder pelas trabalhadoras e trabalhadores russos, dirigidos, né, pelo Partido Bolchevique, significou abrir todo um caminho muito vasto de possibilidades para a libertação das mulheres de vários pontos de vista, né? Tudo isso aconteceu mesmo no meio da Guerra Civil, para conseguir consolidar e avançar com a Revolução e contra a reação sangrenta dos imperialismos, da burguesia, enfim, de tudo que era antigo, conservador e preconceituoso. A situação econômica que tinha sido deixada pelo regime derrubado e pela Primeira Guerra dificultava bastante também o cenário para esses revolucionários. O país estava em meio à fome, epidemia, com milhares de mortes na guerra e ainda estava isolado pela ausência dos novos triunfos revolucionários em outros países. Ainda assim, a vontade das mulheres e dos homens em construir uma sociedade completamente nova era enorme, era imparável, assim. Eles faziam com que a Rússia tivesse envolvida em intensos e apaixonados debates de como transformar cada pequeno ou grande aspecto da vida. Para eles, não era uma transformação que se limitava à produção, à economia, à política. As pessoas queriam debater cultura, arte, educação, religião, arquitetura. Era realmente um momento onde as pessoas viam que ali podiam mudar o rumo da história por completo, assim. Em todos os lugares se debatia essas novas ideias. E um dos assuntos mais centrais para esses revolucionários era justamente a emancipação e a condição de igualdade mais ampla para as mulheres, além de como pensar a família, né? Porque apesar da paixão com que eles debatiam, isso não significava que os bolcheviques tinham, de modo algum, uma visão romântica ou facilista para a emancipação das mulheres. Eles pensavam a emancipação através de leis concretas, né, que acabassem pressionando materialmente a emancipação das mulheres, e sabiam que essa igualdade nas leis não significava automaticamente uma igualdade na vida, né? Sabiam que as leis eram um passo gigantesco, mas que não podiam ficar por aí. Então eles precisavam também necessariamente de uma revolução por baixo. Acho que sobre isso a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu queria começar falando um pouco sobre os 4 pilares programáticos dos bolcheviques, que ganhou corpo no Código Completo do Casamento, da Família e da Tutela, de 1918, e que, com certeza, é o código mais avançado até hoje para as mulheres, né? Então, o primeiro pilar era a união livre, ou amor livre, que é a visão de relações baseadas na atração mútua, no respeito, livre de qualquer entrave econômico ou de dependência de um dos componentes da relação. Isso significa que, para eles, ninguém precisava ficar numa relação sem amor ou sem vontade. A relação pode e deve seguir só enquanto for uma decisão dos dois, né? A Wendy Goldman, autora do livro Mulher, Estado e Revolução, que aqui no Brasil tem o prólogo da nossa podcaster Di, ela brincou quando veio falar do livro aqui no Brasil que essa relação poderia durar uma vida, anos, meses, dias ou até algumas horas, por que não, né? Os bolcheviques não tinham uma previsão de quanto duraria essas relações, e para que isso fosse possível, nenhum dos dois podiam ser economicamente dependentes um do outro, e principalmente as mulheres. E aí é necessário o segundo ponto programático, que é a independência econômica completa das mulheres a partir do trabalho assalariado, ou a partir das mulheres serem parte da produção e da vida econômica do país, né?
Isso era essencial para colocar as mulheres num mundo mais amplo. Agora, isso não podia ser às custas das mulheres seguirem na escravidão do lar, como chamavam os bolcheviques, pela carga pesada do trabalho doméstico gratuito que as mulheres tinham no âmbito familiar, né, cumprindo a dupla jornada. Não poderia ser assim. E esse era justamente o terceiro ponto programático, a socialização do trabalho doméstico. É incrível, assim, quando eu fui ler sobre isso, achei incrível. Os bolcheviques defendiam que, com unhas e dentes, que os trabalhos realizados pelas mulheres em casa tinham que ser socializados como parte da economia social, com restaurantes, creches, lavanderias e asilos públicos, onde as pessoas trabalham e recebem por isso, e não mais as mulheres em casa de graça, né? O trabalho doméstico seria, assim, eliminado. E quando essas três condições fossem atingidas, a família, como uma unidade econômica, como um obstáculo para as mulheres, iria gradualmente desaparecer, sem a necessidade de regulamentação por lei ou por religião. E esse é o quarto preceito, né? O casamento deixaria de ser uma necessidade ou uma obrigação. As pessoas se juntavam e se separavam quando quisessem, sem burocracia ou custos, né? E as crianças geradas por essa relação receberiam apoio com os pais casados ou não. O próprio conceito de filho legítimo ou ilegítimo deixaria de existir, né, nessa perspectiva. E esses 4 pilares da visão dos bolcheviques mostram como eles pensavam, além das demandas imediatas, tinham uma visão estratégica de que era impossível chegar no comunismo sem libertar as mulheres, e não era só tomar o poder, era uma revolução completa, também na vida das mulheres e das relações. É muito forte mesmo, é muito revolucionário. Sim, totalmente. E sobre isso que a Marcela colocou, da visão dos bolcheviques sobre a emancipação das mulheres, é muito louco, porque o Trotsky ele vai elaborar uma série de artigos sobre isso e sobre outras questões também, de modo de vida, de cultura, enfim, que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco, mas eu vou pegar um dos pilares que a Má citou aqui para aprofundar, que é sobre a necessidade da socialização do trabalho doméstico. O Trotsky fala disso a partir de um ponto de vista objetivo e de um ponto de vista mais subjetivo. Do ponto de vista objetivo, o Trotsky coloca que não existe emancipação da mulher por fora de libertar as mulheres das amarras e do peso do trabalho doméstico, né, que prende as mulheres ao lar, ao cuidado das crianças, enfim, um trabalho não remunerado, sem férias, sem dia de folga, enfim, uma tarefa que deveria ser do Estado e que no capitalismo é destinado às mulheres, né? Para que o homem siga trabalhando com roupa limpa, enfim, alimentado, para que as crianças possam se desenvolver, crescer, enfim, para manter o funcionamento da vida cotidiana e permitir que a família operária siga produzindo todos os dias. E tanto para o Trotsky como para o Lenin, planificar a economia e fazer com que o Estado garantisse a existência de creche pública, lavanderia, restaurante público, asilo público, enfim, era a única forma de dar condição material para que as mulheres pudessem se libertar dessas tarefas do lar. E assim, né, ouvindo o podcast daqui, Feminismo e Marxismo, sobre o episódio da Revolução Russa, é incrível ver, né, como que a Revolução Russa foi realmente, assim, um laboratório impressionante dessa política defendida por esses revolucionários. E eu falei das questões do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista subjetivo também, o Trotsky coloca que, ao não estarem mais amarradas a essas condições de empregada do lar, as mulheres poderiam se empenhar em atividades que elas quisessem desenvolver. Elas poderiam ser donas do seu tempo, ser, enfim, donas de si mesmas. E é por isso que o Trotsky compara a família, a instituição familiar, né, com uma pequena empresa. Por conta dessas tarefas domésticas, onde as mulheres elas são os trabalhadores mais explorados dessa empresa. E ao Estado operário passar a ter política concreta para que esse trabalho doméstico acabasse, ou enfim, para que o Estado passasse a fornecer esses serviços, assim também ia acabar se redefinindo o papel da família e a razão de existência das famílias, né, da instituição familiar. E assim, o que deveria primar nessas relações
não era a necessidade econômica e material de erguer esse tipo de contrato matrimonial, mas sim o que ia primar ia ser o afeto, né? Que nem a Marcela colocou. Inclusive, também poderia se divorciar facilmente, enfim, sem prender as mulheres a nada que elas não quisessem desenvolver, como a Má colocou. E aí, enfim, é que vários reacionários vão ficar chiando, gritando, dizendo que os comunistas são sem coração, que não ligam para os sentimentos, para os laços familiares, enfim. Mas o lance aqui, o Trotsky é certeiro, né? Tem um texto, o texto que é 14 perguntas sobre a vida e a moral na União Soviética. É uma entrevista que o Trotsky deu à revista Liberty nos Estados Unidos em 1933. Ele responde todo debochado quando perguntam se o socialismo acabou com a família. E lá ele fala assim, eu vou ler um pouco do que ele fala, não literalmente, mas ele fala que se alguém entende por família a união compulsória baseada num contrato matrimonial diante da bênção da igreja, etc., então o bolchevismo destruiu sim completamente essa família. Se alguém entende por família a ideia de que os pais têm domínio ilimitado sobre os filhos e a ausência de direitos legais para a esposa, então o bolchevismo ainda não pôde acabar, infelizmente, com esse resíduo da barbárie social. Aí ele segue. Agora, se alguém entende por família a monogamia, aí, meu filho, convenhamos que os bolcheviques nem tinham como acabar com alguma coisa que não existe, nunca existiu. Então, enfim, é esse tipo de família que o Trotsky defende, né? A nova família, no sentido de como pensar que deveriam ser as relações sociais entre os seres humanos, assim, por fora dessas amarras e por fora da servidão doméstica, enfim. E aí, sim, né? É essa família que a gente também defende junto com o Trotsky. Muito bom, Nessa. Eu gosto muito dessa entrevista que você citou, porque o cara também pergunta se o socialismo tira a alegria das crianças, né? Como se o capitalismo matasse as nossas crianças todos os dias, né? Especialmente as negras. Mas, enfim, achei muito importante tudo que vocês colocaram pra gente ir aí fazendo esse resgate do pensamento do Trotsky. Inclusive, esse negócio que a Marcela pegou dos preceitos do bolchevismo em relação à questão da mulher, e isso que a Wendy Goldman falava, né? De que uma relação ia poder durar tanto tempo, enfim, dias, horas, e eu incluiria aí também, talvez, alguns minutos já seriam suficientes para ver que, de repente, embarcamos aí no trem errado de alguma relação, não é mesmo? Isso acontece muito hoje em dia. Mas, para seguir aqui no nosso tema de hoje, eu queria também abordar um pouco como que a questão da mulher entrava na lógica da teoria da Revolução Permanente, né? Bom, a questão é que os bolcheviques, na verdade, eles acreditavam que instaurar a igualdade política entre homens e mulheres no Estado soviético era o problema mais simples a resolver. Então, em algum sentido, meio que tudo que a Marcela colocou, que eram elementos, né, justamente que estavam vinculados a mudanças nas leis e etc., eles viam como a parte mais fácil, né? Mas a questão é que a conquista da igualdade na vida cotidiana era um problema infinitamente mais árduo, né? Já que não dependia de decretos revolucionários, né? Pronto, votou, tá votado, já era, já foi. Não era assim, e eles sabiam disso, né? Então, para isso era necessário um grande esforço consciente de toda a massa do proletariado, e isso pressupunha um desejo de cultura e progresso muito importante, né? Mas você vê que aqui a discussão das mudanças culturais, ela não é antes da tomada do poder, ela é depois da tomada do poder. Obviamente que a gente batalha desde já contra todo tipo de machismo, contra tudo e etc. Agora, o problema é que a gente não considera que em si mesmo uma mudança cultural no marco da sociedade capitalista vai resolver o problema das mulheres. Agora, depois da tomada do poder, também não significa que acabou os problemas dos valores, do machismo, do racismo e etc. Então aí é necessário ir bastante até o final num esforço consciente para justamente lidar com essa situação. Nada mais distante da ideia de um socialismo que tivesse quase consumado, né? Que era o que dizia o Stalin, né? Que a tomada do poder já era aí 90% da revolução, né? Então o Stalin falava, bom, tomou o poder, já resolvemos um montão de coisa, já está quase tudo resolvido, faltou muito pouco. Era o que o Stalin falava, né? Então por isso que os bolcheviques diziam que a igualdade perante a lei não era a igualdade perante a vida, né? A Marcela já tinha falado disso.
mas por isso também que diziam que a tomada do poder, ao contrário do que dizia o Stalin, era apenas 10% do processo da revolução. Né? Vocês estão vendo essa diferença? Para o Stalin meio que já estava, tomou o poder, já estava. Para o Trotsky não tinha nem começado quase, praticamente. Tinha milhares de problemas para levar adiante o processo revolucionário rumo a uma sociedade realmente comunista. Né? Tanto porque era necessária uma revolução dentro da revolução para destruir todos os preconceitos existentes, quanto porque a revolução somente poderia dar espaço ao comunismo a nível internacional. Então, gente, essa dialética ela é muito profunda no pensamento do Trotsky. Né? Inclusive, se a gente for fazer uma comparação aqui com o reformismo, né, ao contrário do reformismo hoje, que consegue um direito já transforma isso na sua própria estratégia, né, e no teto de aspirações possíveis, todas as coisas que os revolucionários conquistaram naquele momento, em 17, eram tratadas por todos como completamente insuficientes, né? Sem drama, de maneira concreta e científica. Muito bom essa lei, mas não resolve não. Não resolve o problema não. Tem que levar a revolução até o final, né? E não é somente uma forma revolucionária de enxergar a incessante luta pelo comunismo e a nossa libertação, né? Mas uma visão também humilde das próprias conquistas, né? Que é justamente o oposto dos reformistas que conquistam às vezes uma migalha e acham que é suficiente e depois vem a primeira crise e retirou já esse direito que a gente conquistou. Né? Justamente naquele momento estavam todos, homens e mulheres, preocupados, inclusive com a felicidade da mulher. Né? Por isso que o Trotsky falava o seguinte: a Revolução de Outubro inscreveu em sua bandeira a emancipação da mulher e produziu a legislação mais progressista na história sobre o casamento e a família. Isso não quer dizer, entretanto, que a mulher soviética de imediato tivesse uma vida feliz. A verdadeira emancipação da mulher é inconcebível sem o aumento geral da economia e a cultura, sem a destruição da unidade econômica familiar pequeno-burguesa, sem a introdução da elaboração socializada dos alimentos e sem educação. Isso falava o Trotsky. Né? Por isso mesmo, no Estado operário de transição, né, tinha preocupação em incentivar, inclusive, um esforço coletivo e consciente do conjunto da classe operária pela libertação das mulheres. E também tinha preocupação em avançar na organização das mulheres trabalhadoras e na ascensão das mulheres aos postos de poder no Estado operário, que não tem absolutamente nada a ver com o teto de cristal burguês que o feminismo liberal nos apresenta hoje. E aí já um pequeno spoiler, o nosso próximo episódio é sobre o feminismo liberal. A gente vai falar bastante mal das feministas liberais. Não percam no próximo episódio do nosso podcast. Bom, por tudo isso, gente, a teoria da revolução permanente diz que a revolução começa no plano nacional, continua no internacional, mas só pode alcançar os seus objetivos de começar a construir o comunismo quando as forças produtivas de todas as potências mais avançadas do mundo coordenem e dividam essas tarefas. Né? Nesse caso, o velho Estado burguês vai se extinguir, né? Ou seja, vai deixar de ser o órgão para garantir a exploração da grande maioria por uma pequena maioria, e o mundo vai avançar até uma comunidade de trabalhadores livres e associados. Né? Todos os pontos de luta pela libertação das mulheres mostram que é impossível fazer isso a nível nacional. Por isso, a única teoria que responde à possibilidade de libertação das mulheres é a teoria da Revolução Permanente, e é por isso que a gente está tratando justamente dessa teoria hoje, nesse episódio, e tratando do Trotsky, né? Porque, enfim, nós estamos falando de um homem, né? Num podcast de feminismo marxismo, exatamente por isso, porque não temos essa visão, né, que as feministas radicais, inclusive, a gente tratou delas no último episódio sobre a segunda onda, de que homens contra mulheres, etc. Não, pra gente nada a ver, nós estamos discutindo marxismo. O marxismo é a luta da classe operária. Na classe operária tem homens e tem mulheres. E tiveram grandes dirigentes homens que aportaram muitíssimo para a luta das mulheres e por isso vão ter lugar sim no nosso podcast. Bom, também um dos pontos dessa teoria que eu queria enfatizar trazia a ideia da hegemonia da classe operária sobre os setores oprimidos. Né? O que
que significa isso? Né? Que a classe operária ela vai ser dirigente do processo revolucionário, é o sujeito do processo revolucionário, mas ela precisa levantar as bandeiras do conjunto das massas oprimidas, né? Acaudilhando a sua luta, ou seja, coordenando, dirigindo a sua luta, né? Justamente no sentido de avançar para a necessidade de uma metamorfose interna do processo revolucionário, né? Essa segunda parte é fundamental, uma vez que justamente, como eu já tinha falado antes, os aspectos mais difíceis de transformar são aqueles preconceitos e hábitos inculcados pela exploração capitalista. E se a gente for falar da Rússia, né, um país atrasado, majoritariamente camponês e feudal, né, essa tarefa de transformação se tornava ainda mais difícil. Né? E é por isso também que o Trotsky dava justamente muita centralidade para essa mudança por baixo. Ou seja, estavam ali os bolcheviques, né, escrevendo lá o Código da Família, definindo as leis, mudando todo o funcionamento do Estado, etc. Mas as mulheres ainda não eram felizes, entendeu? Ainda precisava ter um esforço coletivo muito maior. Então o Trotsky dava muito peso para essa mudança por baixo um pouco, né? Ou seja, justamente, além das mudanças jurídicas, materiais, inclusive da localização das mulheres no poder operário, né? Ao considerarem que tudo isso ainda era insuficiente, né? E justamente queriam, nesse estado de transição, né? Nesse estado operário de transição, começar a treinar a classe operária para ser embrião do homem e da mulher comunista, né? De uma sociedade realmente sem opressão, já começar a treinar nesse sentido para educar as amplas massas de trabalhadores, homens principalmente, né? É bem isso, eu acho que dá para simbolizar a profundidade disso tudo que você está falando na frase do Lenin de 1920, que você já citou, mas que eu acho que vale outra vez, que é a igualdade perante a lei não é, entretanto, igualdade perante a vida, né? É uma frase que foi compreendida com muita precisão pelo Trotsky e que foi muito consequente, né, com a ideia de revolução por baixo. O Partido Bolchevique implementou a igualdade entre homens e mulheres perante a lei, a igualdade legal que a gente já falou, né? Aboliu o casamento religioso, reconheceu a união de fato, reconheceu filhos de pais não casados, instituiu o direito ao aborto, educação mista, criou restaurantes, creches, lavanderias públicas, acabou com a perseguição aos homossexuais e com a criminalização das mulheres em situação de prostituição. Ou seja, são demandas avançadíssimas, mas que para os bolcheviques, para o Lenin, Trotsky, eram mudanças elementares, mas que ainda não significava a igualdade perante a vida, a igualdade completa para as mulheres. As leis criadas pelo Estado operário, para eles, nesse sentido, eram transicionais, eram leis pensadas para desaparecer junto com um Estado que também era de transição entre o capitalismo e a abolição definitiva, né, do capitalismo, que o Lenin explicou e defende com bastante força essa ideia no livro Estado da Revolução. O Trotsky apontava na teoria da Revolução Permanente, como a Di explicou, que uma das características da Revolução Socialista é justamente a metamorfose mediante a luta interna constante, que entra também no conjunto das relações sociais. Ou seja, a revolução é um primeiro ato, um primeiro passo, é o início de uma mudança mais profunda de valores, da moral e da cultura, que naquele momento ainda eram fortemente marcados pelo atraso de milênios de opressão e exploração. E justamente por isso são os aspectos mais difíceis de transformar, né? São os preconceitos e hábitos herdados da vida da exploração capitalista. Então, para o Trotsky, a planificação da economia é a condição material para a emancipação das mulheres, mas não é o suficiente, ao contrário, né? O Trotsky dava muita centralidade para essa revolução por baixo, ou seja, se chocar com os costumes, com o atraso cultural que ainda existia na maior parte da população. Então, o Estado operário precisava lidar com essas questões do modo de vida, que ainda eram influenciados pela ideologia capitalista. A opressão milenar às mulheres, como a Di falou, não desaparece de um dia para o outro, né? É uma questão de sobrevivência de qualquer projeto revolucionário socialista, a discussão da emancipação das mulheres e o projeto de um mundo novo, um mundo livre. Era um processo de revolução dentro da revolução.
Por isso, tantos debates calorosos sobre esse tema com tanta importância para os revolucionários como Lenin e Trotsky, né? O Trotsky dizia: a política muda rapidamente, mas a moral se aferra com tenacidade ao passado. Então, quando o povo russo toma o poder, passam a reorganizar a sociedade em base à socialização dos meios de produção, também deram início a um processo de metamorfose das relações sociais muito profundo. Era ir contra a antiga lógica dos indivíduos isolados, né, nos seus núcleos familiares, lutando contra os indivíduos do lado. Os bolcheviques e o Trotsky não se contentavam com as primeiras conquistas, né, para eles. Se não avançasse a Revolução Internacional, mesmo essas conquistas internas da Revolução estavam bastante ameaçadas, né? O Trotsky, materialista dialético que era, via que... aqui eu vou citar. O mínimo êxito na esfera da moral, ao elevar o nível cultural das mulheres e dos homens trabalhadores, aumentará a nossa capacidade para racionalizar a produção e promover a acumulação socialista. Isso nos dá a possibilidade de conseguir novas conquistas na esfera da moral. Deste modo, existe uma dependência dialética entre as duas esferas. As condições econômicas são um fator fundamental da história, mas nós, como Partido Comunista e como Estado operário, só podemos influir na economia com a ajuda da classe operária. E para conseguir isto, devemos trabalhar incessantemente para promover a capacidade técnica e cultural do elemento individual da classe operária. No Estado operário, a cultura trabalha para o socialismo e o socialismo, por sua parte, oferece a possibilidade de criar uma nova cultura para a humanidade, que não conhece a diferença de classe. Para mim, essa frase, toda essa ideia é bastante emocionante, assim. Realmente, essa citação é maravilhosa. E sobre isso que você coloca, Má, tem uma série de textos que o Trotsky ele vai elaborar sobre isso, né, que eu tinha mencionado antes, que entre 1923 e 25 ele vai elaborar os famosos capítulos do Questões de modo de vida, né? Ali ele antecipa uma série de batalhas contra o processo de burocratização que vinha tendo o Partido Comunista, e em diversos artigos, como eu vou citar alguns, tem o Da Velha à Nova Família, de 23, As Famílias e os Rituais, de 24, A Proteção às Mães e a Luta pela Elevação do Nível Cultural, de 25, Construir o Socialismo significa emancipar as mulheres e proteger as mães, também, de 25. Nesses e em outros artigos, ele centra a preocupação em combater o atraso social e cultural em que estavam colocadas as massas operárias e camponesas também, né? Mesmo depois da Revolução de 17. O Trotsky vai colocar que depois de tem todo um período bastante duro, em 19 e 20, tipo, da própria Rússia, de reerguer o país da guerra civil. Tinha ali uma necessidade de reestruturar as forças produtivas da sociedade para ampliar a capacidade de produção, né? E pensar em como fornecer as condições materiais necessárias para libertar as mulheres do peso do trabalho doméstico, né? Como a gente colocou. Mas ali, em 23 a 25, já tendo recuperado um tanto, né, dessas forças produtivas, com a economia um tanto mais avançada e já tendo alcançado algumas conquistas legais para as mulheres, coisa que, inclusive, democracias capitalistas avançadas da Europa ainda não tinham conquistado, né? Enfim, nesse momento, o Trotsky ele vai abordar questões diversas sobre o modo de vida, vai falar da instituição familiar, da necessidade da proteção às mães e às crianças, que a proteção às crianças se daria pela proteção às mães, né? Aliás, tem um trecho que ele fala assim, eu acho legal citar. Ele coloca aqui: devemos dizer que provavelmente, durante muito tempo, será possível avaliar uma sociedade por suas atitudes diante da mulher, diante da mãe e de seu filho. Daí, enfim, nesses textos, ele vai abordar temas relacionados à influência da igreja nos costumes e no modo de vida, como a Marcela estava colocando. Que mesmo com a Revolução, que promoveu essa separação entre igreja e Estado, ainda tinha ali no imaginário popular uma forte presença da igreja e dos seus costumes conservadores, né? Ideais obscurantistas, coisa que estava ali incrustado no seio da classe operária dos camponeses, resultado de século e século de influência de doutrinas, enfim.
E aí é que ele coloca da necessidade de ter uma revolução dentro da revolução, que a Di falou ali sobre a teoria da revolução permanente. Essa ideia já estava ali, expressa, né, nesses textos dos anos 20. E, aliás, enfim, são artigos que valem muito a pena todo mundo conhecer, assim, é de um nível de visão sobre o futuro, sobre a mulher de uma sociedade verdadeiramente socialista, enfim, que é realmente impressionante, assim, é muito apaixonante, é genial. E aí, enfim, no texto, o texto da Antiga à Nova Família, o Trotsky vai falar que sem a melhoria do nível cultural individual do operário e da operária, essa família de um tipo novo e superior não existe, porque no domínio só pode claramente tratar-se de disciplina interior e não de pressão exterior. Ou seja, né, o Estado não podia intervir ali, no seio da família e dos costumes. E que as leis não eram suficientes para libertar as mulheres dessas prisões. E que só a incorporação crescente das mulheres na vida social e não somente na produção, né, é que se poderia combater mais rápido contra os séculos de atraso e obscurantismo todo impostos pela ordem patriarcal e pela influência da igreja. E para se libertar disso, para conseguir essa participação das mulheres na vida social, cultural, social, era necessário uma consciência profunda desses problemas e dos esforços a se fazer, né? Era necessário avançar na socialização do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados. E, nesse sentido, as condições de aparição de um novo modo de vida e de família não poderia, de forma nenhuma, assim, se separar da obra geral da construção socialista. O Trotsky fala também, né, que, abre aspas, ele fala: a profundidade da questão da mulher está dada pelo fato de que ela é, em essência, o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural, da produção e da reprodução. Essa citação, ela é, na verdade, uma análise bem profunda da relação entre capitalismo e patriarcado, né? Essa que a Anne citou agora. É muito boa. E como a gente adora uma citação, né, nesse podcast, eu vou fazer mais uma aqui também. Num discurso de 1925, que a Anessa também já tinha citado, a proteção das mães e a luta pela cultura, o Trotsky ele vai demonstrar aí de forma bem contundente como os preconceitos ocupam um lugar destacado entre as camadas mais privilegiadas da classe operária. E aí ele vai citar o Lenin, né, que buscava justamente aliar os partidos da classe operária de acordo com a sua atitude, né, avaliar os partidos da classe operária de acordo com a sua atitude com relação às nações oprimidas, né? Falava o seguinte: se tomamos, por exemplo, o operário inglês, será relativamente fácil despertar nele a solidariedade para com o proletariado do seu próprio país. Participará das greves e estará inclusive disposto a fazer a revolução. Porém, será muito mais difícil que se sinta solidário com um trabalhador chinês, que o trate como um irmão explorado, já que isso implica em que rompa com a carapuça de arrogância nacional solidificada durante séculos. O Trotsky utilizou esse exemplo, né, que ele mesmo citou, para dizer que da mesma forma encontra-se solidificado durante milênios e não durante séculos, né, essa carapuça dos preconceitos do chefe de família frente à mulher e à criança, né? O Trotsky vai dizer que a mulher é o trabalhador chinês da família, né? A comparação que ele está fazendo, né? E por isso que nesse discurso, né, para as mulheres operárias, ele completa falando o seguinte: vocês devem ser a força moral que arrasará com esse conservadorismo enraizado na nossa velha natureza asiática, na escravidão, nos preconceitos burgueses e nos da própria classe operária, que nesse sentido arrasta o pior das tradições camponesas. E todo revolucionário consciente, todo comunista, todo operário e camponês progressista se sentirá obrigado a vos apoiar com todas as forças. Né? Isso falava o Trotsky. Bom, essa definição, assim como a experiência prática, né, que a gente viu na Rússia de 17, ela arrebenta com todas as teorias que consideram que a luta contra a opressão à mulher não é uma luta revolucionária, ou até mesmo teorias que buscam igualar o problema de classe e o problema de gênero, né? Na ingenuidade intencional aí de contrapor ou equalizar quando se trata justamente de problematizar a relação dialética entre ambas. E a Revolução Russa é a expressão
da máxima dialética entre ambas, né? Como a gente pode ver também nessa citação seguinte, né? Assim como era impossível construir o Estado soviético sem libertar o campesinato dos laços da servidão, também será impossível construir o socialismo sem libertar a mulher operária e camponesa dos grilhões do trabalho com a família e o lar. A liberação da mulher significa cortar o cordão umbilical que ainda une o povo ao obscurantismo e às superstições do passado, né? Então, assim, tal condição material, né, que a gente está discutindo aqui, a Nessa e a Marcela tinham colocado, fundamental para a libertação das mulheres, era então um passo extremamente importante, mas insuficiente, né? Dava essas condições, né, materiais para a libertação feminina e permitia que as relações capitalistas não atravessassem as relações sociais em todos os seus âmbitos, mas ainda era insuficiente, né? Mas a opressão milenar às mulheres, ela não poderia ser transformada de um dia para o outro, né? E como a Marcela colocou, todo um processo de revolução dentro da revolução teria que acontecer, né? A questão é que hoje muitas feministas dizem que se a opressão existia antes do capitalismo, não adianta destruir o capitalismo, né? Isso está errado, gente, isso está errado. Porque a Revolução Operária Socialista não é uma garantia, mas é a única condição para abrir espaço para uma nova sociedade, né? Como a gente pôde ver os trabalhadores russos e as trabalhadoras russas tentando construir aí na União Soviética, né? Ainda assim, gente, os sonhos dos bolcheviques se chocaram com uma dura realidade, né, de levar adiante uma revolução operária e socialista lutando contra as condições materiais de escassez, né, e os ataques imperialistas e os ataques contra revolucionários internos aí na Rússia, né? E foi nisso que se construiu o stalinismo, né? E é por isso que também é fundamental entender, né, no âmbito da luta das mulheres, o que significou esse retrocesso. Porque o que a gente está discutindo aqui, justamente para resgatar o pensamento do Trotsky, é entender a luta das mulheres nesse pensamento teórico, mas ligado com uma experiência real e concreta de luta revolucionária, né? A gente está dando ênfase, inclusive, aqui, que não era suficiente a luta, a tomada do poder, mas também não é que a tomada do poder é uma coisa totalmente simples, né? Digamos assim, depois que eles tomaram o poder, aí eles, tudo bem, eles falaram que bom, a gente tomou o poder, agora vamos justamente fazer todas essas transformações, mas para nós está colocado justamente a luta pela tomada do poder, mas com essa concepção de que a tomada do poder não resolve todos os problemas, de que vai ser necessário um enorme enfrentamento com as forças contra-revolucionárias, né? E que no caso de surgirem processos de burocratização, que isso também não está dado de antemão, né? O stalinismo não é uma continuidade do bolchevismo, como dizem por aí, né? Todo tipo de falsificação, mas nesse processo justamente das lições que a gente tem que tirar do passado, entender como é que foi isso para ver também como é que a gente combate esse tipo de situação se ela estiver colocada, né? O que significou então esse retrocesso? O stalinismo é o oposto de tudo que a gente falou aqui, com os olhos brilhando sobre a emancipação das mulheres, né? É o oposto de tudo isso. Então, sobre esses retrocessos gigantescos das mulheres sobre o stalinismo, o Trotsky escreveu um texto brutal de denúncia política, de denúncia e luta política, que é um dos capítulos do livro A Revolução Traída, escrito por ele em 1936, contra esse processo de degeneração burocrática dentro da União Soviética. E esse texto chama Termidor no Lar, que vale muito a leitura, né, para ver com clareza, aspecto por aspecto, a reação do Stalin contra as mulheres. Mas antes de entender melhor o que foi o Termidor no Lar, acho que vale a pena pensar um pouco sobre esse termo, né? Lá na Revolução Francesa, depois do auge do momento mais radical da Revolução, veio o Termidor, que é o momento em que o setor mais conservador do processo revolucionário toma o poder e inicia um processo de reação dentro da Revolução. É justamente a reação da ala mais conservadora, né, agindo contra a base conquistada pela Revolução, contra a própria população. É o fim do processo de avanço revolucionário, né? Esse momento de reação não fez retroceder ao ponto de antes da Revolução Francesa,
mas significou o avanço revolucionário. Então, o Trotsky passou a usar esse termo na União Soviética porque justamente via o que significava a burocratização stalinista, que não chegou a retroceder ao capitalismo naquele momento, mas que interrompeu a revolução interna que a sociedade passava e deu sim início ao retrocesso, que vai abrindo caminho para a restauração capitalista, né? Empurrando para essa restauração. É o que depois a história comprova, né? A burocratização, o Termidor, né, interrompe a fase de progresso social e cultural que começou com a Revolução de 17, né? Trotsky, Lenin, enfim, os revolucionários defendiam a revolução permanente, né? Essa revolução por baixo também. Enquanto as classes dominantes e as burocracias preferem 1000 vezes estabilidade e equilíbrio, né? Então, a Revolução de 17... a vontade que as pessoas tinham de mudar tudo, de questionar todos os tipos de hierarquia, né, de questionar tudo, derrubou o poder do regime autoritário por inteiro, né? Mas também questionou a hierarquia dentro das casas, das famílias, nas escolas, né, como a gente chegou a falar. Tem uma passagem no Termidor no Lar, o Trotsky conta que nas escolas a juventude comunista incentivava as crianças, né, a dedurar os pais que bebiam, que eram religiosos, né, para que eles passassem vergonha e assim tentar reeducar esses familiares. O Trotsky questionou esse método e os resultados que ele oferecia, mas justamente essa passagem eu acho que ilustra bem como toda figura de autoridade tinha sido abalada, tinha sido questionada pelo processo revolucionário e pela juventude. Então, o texto Termidor no Lar, como eu disse, é um combate brutal ao retrocesso que significou a burocratização stalinista no Estado operário, que foi uma verdadeira traição, em especial na questão das mulheres, com a política do retorno ao lar, né? Retirou o direito ao aborto, retrocedeu na questão do divórcio, negligenciou todos os avanços de um Estado operário que cuidava das crianças e da educação dos jovens. E uma das batalhas mais fortes que o Trotsky deu foi em relação ao direito ao aborto, né? Esse triste direito, como ele dizia, denunciando um dos burocratas lá do Tribunal Supremo Soviético que justificava o impedimento do aborto dizendo que, bom, aspas, não conhecendo a sociedade socialista o desemprego, ela, a mulher, não pode ter o direito de rejeitar as alegrias da maternidade. Fecha aspas. Enfim, Trotsky responde a essa afirmação de forma bem ácida, né? E diz, filosofia de padre ainda por cima dispondo por acréscimo do poder de polícia. Então, o Trotsky se indignava totalmente com a burocracia stalinista que queria dar poder de polícia ao Estado para intervir na vida da mulher e para impor as alegrias da maternidade, né? Para o Trotsky, os retrocessos para as mulheres e as sucessivas modificações no Estatuto da Família na União Soviética era o que melhor caracterizava naquele momento a verdadeira natureza da sociedade soviética e também a evolução das camadas dirigentes, ou seja, a burocracia stalinista. E o que explica, na verdade, essa ferocidade que o Stalin e a burocracia se voltaram contra as mulheres e a juventude é o que o Trotsky explicou nesse trecho. O motivo mais imperioso do atual culto da família é, sem qualquer dúvida, a necessidade que tem a burocracia de uma estável hierarquia das relações e de disciplinamento da juventude espalhada por 40 milhões de lares que sirvam de ponto de apoio à autoridade e ao poder. Enfim, a visão stalinista, como eu disse, é oposta pelo vértice ao bolchevismo, né? E toda uma geração que ousou questionar tudo, modificar tudo e transformar toda a sociedade por completo, né? Dessas novas formas de se relacionar sem repressão e autoridade familiar com mulheres livres para tomar as suas decisões, né? O stalinismo não tem nada em comum com o marxismo revolucionário e é por isso que precisou se apoiar nos velhos preconceitos da sociedade capitalista e também na autoridade patriarcal, para se reafirmar, para se manter, né?
Nossa, e dá muita raiva desses retrocessos. Realmente, assim, o stalinismo não tem nada a ver com o marxismo revolucionário. Enfim, contra toda essa barbárie que era o stalinismo, contra toda essa política persecutória, assassina, burocrática, traidora, enfim, contra toda essa escória que surgiu a oposição de esquerda em 23 para defender as conquistas da Revolução e combater essa política majoritária do Partido Bolchevique, né, do stalinismo. E a oposição de esquerda não se restringiu à União Soviética, ela unificou revolucionários e revolucionárias trotskistas pelo mundo todo. E o Trotsky foi, né, o grande dirigente dessa oposição contra esse curso de degeneração do Estado operário para buscar recuperar o legado do marxismo revolucionário contra esses retrocessos todos, né? E a visão do Trotsky com a construção da Quarta Internacional foi realmente, como as camaradas colocaram, oposta pelo vértice do discurso oficial dos partidos comunistas. Não só no que diz respeito à questão da mulher, né? Mas também para recuperar o legado do marxismo revolucionário mesmo, assim, depois de tanta deturpação, de tanto desvio, enfim. E no programa de transição, que é um documento que sintetiza a conferência da fundação da Quarta, um documento polemíssimo, inclusive, né? Que é ali que vai se reerguer um programa revolucionário fortíssimo contra a visão do socialismo num só país. Coloca a ideia de que a crise histórica da humanidade tinha como um elemento central a crise de direção do proletariado. Ou seja, ali também já, né, uma crítica ferrenha à burocratização e à adoção de programa de conciliação com a burguesia, enfim. Ali o Trotsky aponta a centralidade da classe operária, enfim. E aponta ali também um programa transicional para encarar diversas das questões democráticas. Um programa transicional que vinculasse as tarefas democráticas das tarefas da Revolução Socialista. Ou seja, o programa da Quarta Internacional vê a questão das mulheres não como um apêndice, não como uma coisa a mais. E nem vê também como um fim em si mesmo, né? Que nem a Diana colocou. Então, enfim, tudo isso é parte crucial da estratégia e do programa dos revolucionários. Ele combate a ideia de alguns supostamente revolucionários, né, entre aspas, que opuseram as tarefas relativas à cultura, ao modo de vida, às questões da mulher, das tarefas revolucionárias da economia. E o programa de transição vincula essas questões, né? O Trotsky deixa ali cravado nas bandeiras da fundação da Quarta Internacional a consigna da passagem à mulher trabalhadora, né? Porque é justamente quem mais sofre com o velho, ou seja, essas camadas mais exploradas e oprimidas da sociedade, é que mais vão lutar pelo novo. Isso mesmo, passagem à mulher trabalhadora e viva a reconstrução da Quarta Internacional. Muito bom. Mas, gente, e aí? Essa é uma discussão histórica que ficou lá em 17? Na nossa opinião, não, né? A gente já falou disso, né? Mas justamente para nós, né? Nós do Põe Rosas, enfim, do Esquerda Diário, para nós o que está colocado hoje, frente, inclusive, a todo um processo de fenômeno internacional de mulheres que a gente foi vendo nos últimos anos e agora particularmente diante de uma forte luta negra nos Estados Unidos, se trata de pensar como que a gente vai lutar com uma estratégia para vencer, né? Porque a brutalidade machista, ela também reduz as aspirações, né? Da gente lutar contra a violência, lutar contra os ataques e etc. Mas a questão é que a gente precisa ir além, né? Não somente lutar contra os ataques e essa ordem, mas por algo novo, né? Pelo que a gente está lutando, né? E justamente, como eu também tinha comentado antes, a gente não é maximalista, né? Digamos assim, que a gente não importa lutar agora, porque é só depois da Revolução que vai vir todas as conquistas. Não, a gente quer nossos direitos agora, imediatamente, lutamos na primeira fileira, inclusive, não vamos esperar a Revolução chegar para lutar, mas justamente a questão é como que a gente vai fazer para que cada conquista, cada avanço da nossa luta contra a opressão que a gente vive seja um ponto de apoio para lutar pelo socialismo, seja parte desse caminho, não sejam duas coisas inseparáveis, né? Justamente porque a gente não pode permitir que a energia das mulheres que estão se levantando, mulheres e negros, seja canalizada em lutas que terminam fortalecendo a estrutura atual vigente. Justamente porque não são lutas que estão conectadas com a transformação radical da sociedade. Por isso que a gente precisa de uma estratégia,
né? Para justamente não deixar que essa energia, né, de tantas mulheres e meninas que despertam para a vida política seja desperdiçada, né? Por isso a gente quer ganhar cada companheira e companheiro para lutar por uma sociedade onde a gente seja livre de verdade. E para isso a gente vai precisar de uma estratégia científica para transformar a sociedade pela raiz, para lutar seriamente como lutaram Trotsky e os bolcheviques em 17, como seguiu lutando Trotsky, como a Marcela e a Nessa mostraram aqui nesse episódio também. E se a gente for pensar um pouco nos termos da Revolução no Brasil, né, a gente vai ter aqui o enorme desafio de, com o mesmo método científico, extirpar o racismo estrutural que existe no nosso país, né? Mas agora, inclusive, no imediato, a gente tem o desafio de se enfrentar com Bolsonaro e Mourão e os militares que odeiam as mulheres, os negros e os operários, mas sem cair na ladainha da oposição responsável dessas instituições como o STF e o Congresso Nacional, né, que na realidade foram pilares do golpe institucional. Nada disso, a gente tem que enfrentar o regime inteiro do golpe institucional com uma nova constituinte, coisa que o PT nunca quis fazer, né, já que ele administrou o capitalismo aí por 13 anos e nunca quis se enfrentar com os lucros capitalistas, né? A gente veria um caminho contrário, na verdade, se enfrentar totalmente com os lucros capitalistas, né? Fazer uma grande mobilização de massas dos trabalhadores junto com as mulheres, com os negros, para enfrentar o conjunto desse regime golpista, né? E nesse caminho lutar por um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Porque para a gente as lições do passado não estão desconectadas dessas batalhas que a gente tem que dar hoje, né? Justamente porque querem que a gente acabe aceitando saídas fáceis, reformismo, eleitoralismo e todo tipo de coisa que não vai acabar nem com a nossa opressão, nem com a exploração capitalista, né? As eleições, o parlamento, os sindicatos, tudo são meios para potencializar a luta revolucionária, senão terminam se transformando em maneiras de impedir o avanço da nossa luta. Né? Justamente porque, se a gente for justamente pensar na situação brasileira, se a gente quiser conquistar as condições materiais e a igualdade perante a lei num país que é extremamente racista como o Brasil, não tem como pensar nisso se mantém justamente uma situação onde as trabalhadoras negras ganham 60% a menos que os trabalhadores homens brancos, né? Então, enfrentar essa desigualdade seria uma grande tarefa da Revolução Brasileira, uma tarefa vital, né? Mas ainda não seria tudo que a gente precisa para acabar com o machismo e com o racismo. É disso que a gente está falando, né? Não é a emancipação ainda, não é tudo que a gente quer alcançar, né? Porque justamente a gente não quer somente os nossos direitos dentro dessa sociedade, né? E por isso que a gente fala para todas as mulheres que despertam para a vida política, precisamos assumir a militância revolucionária como parte da nossa vida. Porque quais são as nossas aspirações? São as que nos mostram aqui no capitalismo? Não. As nossas aspirações têm que ser simplesmente todas, né? Queremos tudo que o mundo e a natureza pode dar, tudo que a criatividade humana pode inventar, tudo que o sentimento livre pode nos fazer sentir, como os bolcheviques mostraram em 1917, com uma estratégia da qual o Trotsky foi parte fundamental, né? E é por isso que a gente, do MRT, constrói hoje, batalha pela construção de um partido revolucionário para lutar por essa estratégia, por essa perspectiva, né? E como sempre venho deixando aí o convite para todas e todos conhecerem as nossas ideias, conhecerem o MRT, conhecerem a Esquerda Diário. E para terminar, eu queria ler uma citação do Trotsky, que eu gosto muito, que ele fala num discurso no Congresso de Copenhague. Eu vou ler aqui, abre aspas. Quando acabar com as forças anárquicas da sua própria sociedade, o homem e a mulher irão trabalhar a si mesmo nos laboratórios e nos tubos de ensaio dos químicos. Pela primeira vez, a humanidade irá considerar a si mesma como matéria-prima, no melhor dos casos, um produto físico e psicamente semi-fabricado. O socialismo significará um salto do reino da necessidade ao reino da liberdade, também no sentido de que o homem e a mulher de hoje, cheios de contradições e sem harmonia, abrirão o caminho a uma espécie nova e mais feliz. Essa citação realmente é um escândalo, assim.
Sim, gente, episódio emocionante, mostrando que realmente o trotskismo vive. Queria agradecer muito as nossas convidadas. A Marcela já estava brava comigo, que eu não tinha chamado ela ainda pro podcast para me redimir. Logo chamei ela diretamente pro podcast do Trotsky, né? Então, obrigada, Marcela, pela participação. Obrigada, gente. Valeu muito. Fiquei muito feliz de ter participado. Tinham me perguntado por que eu, como mulher, me fiz trotskista, e eu acho que esse episódio diz bastante o porquê. Então, eu queria agradecer bastante. Valeu, gente. Obrigada. Também agradecer a nossa companheira Nessa, que eu não apresentei direito. Ela também é conhecida como Nessa, e não só como Vanessa, também como Neide, principalmente como Fia. Se despeça de nós agora nos últimos minutos do nosso episódio. Isso ia surgir. Ô, Fias, muito obrigada pelo convite, obrigada pela Fia Diana, Fia Marcela. Valeu, gente, muito, muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão apaixonante. É isso, conheçam o Esquerda Diária, conheçam o MRT, conheçam o Põe Rosas, e a gente está aí discutindo mais as ideias do Trotsky e aproveitando também para apaixonar mais muitas jovens mulheres, meninas. Muito bom. Gente, acompanhem no Esquerda Diária a programação desse mês de agosto. Vão ter vários eventos, vários vídeos, textos, várias coisas sobre justamente a história desse grande revolucionário que foi o Leon Trotsky, né? E justamente esse episódio é para reafirmar o quanto que o trotskismo vive e quanto que é a melhor estratégia para a luta das mulheres. Como dizia Leon Trotsky, para ser um revolucionário é preciso olhar a vida com o olhar das mulheres. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.